Aloha, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio número 25 do podcast Empreende Verde. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa direto com quem vive, constrói e faz acontecer no universo dos negócios sustentáveis. Meu nome é Fabiola Pesce e eu sou fundadora da Rede Empreende Verde. E hoje a gente vai mergulhar numa conversa muito especial com o Bernardo da Lista Green, que tem uma rede que mapeia e fortalece negócios sustentáveis por todo o Brasil. O que você imagina que pode acontecer com duas redes que conectam negócios sustentáveis numa troca, numa conversa? Eu, inclusive, fico curiosa me perguntando o que você, que está ali do outro lado da rede, gostaria que uma rede de negócios sustentáveis te apresentasse, te oferecesse. E daí, dentro dessa reflexão, eu percebo que existe uma diferença de objetivos. O meu objetivo aqui é muito prático. Ele tem como objetivo ajudar pessoas que estão com uma ideia ainda na cabeça, tirar essa ideia e colocar no papel, e também ajudar pessoas que já tenham negócios sustentáveis a aumentarem o seu volume de venda através da metodologia do Sustente-se. Então, eu tenho quase que uma jornada. É assim... Tem um propósito, mas o que eu tenho com vocês aqui é uma construção consistente que leva o teu econegócio da fase da ideia até faturar 30 mil reais por mês vendendo produtos ou serviços sustentáveis. Com isso, eu te tiro da zona de conforto, eu te faço estudar, eu te faço pensar e te coloco dentro de uma rede que acaba tendo outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Já a Lista Green, ela tem outra maneira de trabalhar, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre como fortalecer o ecossistema verde. E a gente vai mostrar os bastidores de uma rede como essa, onde o desafio de vender com consciência e, claro, né, como que nossas redes podem somar um futuro mais próspero e mais sustentável para todo mundo. Porque eu brinco, né? Eu costumo dizer que se tem uma coisa que todo o negócio sustentável tem em comum, é o consumidor sustentável. Então, o que acontece se a gente entra em rede? Eu, inclusive, trago muito também essa fala onde cooperar é mais inteligente do que competir hoje. E costumo apresentar o raciocínio de alunos meus que estão ali construindo negócios sustentáveis com toda dificuldade, né? Buscando fornecedores, buscando novas opções de serviços, de embalagens, de fornecedores e compartilham isso abertamente com todo mundo. Então, eu tenho clientes que fazem produtos a partir de resíduos têxteis que explicam para outros alunos onde que eles buscam esses resíduos têxteis. Eu tenho uma aluna, né, que faz toda uma linha de produtos com uma viscose sustentável e daí quando as pessoas perguntam para ela quem é o fornecedor, ela conta para todo mundo, porque ela entende que quanto mais sustentável for o mundo, mais a gente ganha. Então, eu tento construir uma rede onde a gente tem uma cooperação maior do que a competição. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado nessa Lista Green que tem um objetivo parecido e é com quem a gente vai conversar hoje. Vou chamar aqui o Bernardo para entrar comigo. Deixa eu achar ele aqui. Bernardo, não te vejo online. Vou, então, trazer mais algumas informações para vocês, né, sobre tudo que a gente está conversando por aqui, porque eu não vejo o Bernardo online. Da Lista Green, ele entrou, mas será que ele caiu? Então, vou aguardar. E, enquanto isso, o que eu vou te apresentar? Eu vou apresentando para vocês algumas coisas muito importantes, que é o raciocínio que você precisa ter, né? Para poder fazer o seu ecoproduto deixar de ficar encalhado na prateleira e passar a ser um acesso, um produto, um serviço altamente vendável. E para que tudo isso aconteça sem enrolação nenhuma, o que eu tenho feito aqui nesse perfil aqui? Por que inclusive está acontecendo essa live? E por que terça-feira teve outra live? Porque eu tô durante 10 dias fazendo uma campanha de ativação de vendas. Se você vende um produto ou se você vende um serviço sustentável, eu estou apresentando de maneira gratuita
cada dia uma ativação de vendas diferentes no Story, que você vai lá, coloca em prática e imediatamente aquilo te traz algum retorno financeiro. Além disso, o que tem acontecido por aqui? Com todo esse trabalho, né, eu tô juntando algum material extra que te ajuda a colocar essas tarefas no ar. Então, na terça-feira eu fiz uma live muito incrível, aonde mostrou como que você conecta a sua eco-oferta ao seu possível comprador. Porque muitas vezes, por mais que você tenha um produto incrível e maravilhoso, você não consegue vender. E o que isso diz pra mim, né, que falo com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida desde o ano de 2012. Isso me diz que provavelmente você não está conseguindo conectar a sua oferta com o seu possível comprador. E se você não está conseguindo conectar a sua oferta com o seu possível comprador, bom, por mais incrível e maravilhoso que seja o seu produto, você não vai conseguir vender. Então, nesses 10 dias de ativação, eu tô dando várias tarefas que te ajudam a fazer essa conexão. Como eu chamo, né? É o vender do jeito certo. Porque existe um jeito certo de vender produtos e serviços sustentáveis que te dá alta escala, que te deixa teu econegócio mais forte, que te coloca no destaque no teu mercado, né? Eu costumo dizer que a maneira que eu ensino no Sustente vocês a venderem é uma maneira que te destaca no seu nicho. Como que um brechó se diferencia de outras opções? Como que as coisas vão acontecendo? É isso que a gente trabalha por aqui. Então, quando você começa a exercitar esses 10 dias e tem esse material extra que te ajuda a executar essas tarefas, imediatamente você começa a entender que, bom, talvez o seu ecoproduto não esteja vendendo porque você não tinha um processo de vendas. Porque você não tinha clareza do que você precisa fazer para fazer um total desconhecido querer tirar o cartão do bolso e te pagar. E se você não sabe atrair um total desconhecido para querer comprar o teu ecoproduto, desculpa, provavelmente você tá se enterrando num sonho, você tá vivendo o que eu digo, né, de brincar de escritório. E assim, eu falo isso com todo carinho, com todo respeito. Porque eu conheço pessoas que têm iniciativas incríveis e maravilhosas que ficam super presas nessa parte da produção, do vou melhorar meu produto, de vou melhorar minha oferta, mas não trabalham um processo de vendas claro e acaba definhando no mercado. E isso me dá, assim, ó, tanta dor no coração que eu pivotei meu negócio durante a pandemia. Até 2021, eu vendia programas de logística reversa. Então, eu ensinava a colocar o lixo no lugar certo. Mas quando chegou 2021, que entrou a pandemia, que eu tive que sair de todas as empresas onde eu já estava trabalhando, devolver a grana do curso de todo mundo que tinha se inscrito nos meus cursos, porque era tudo presencial, eu pensei, cara, eu não vou mais ensinar lixo zero. Eu venho de uma multinacional do comércio exterior, eu sei muito de negócios, eu vou ensinar essa galera a vender. Porque eu faço muito mais sustentabilidade quando você vende mais do que eu fazia antes quando eu tinha programas lixo zero. Quando eu levo, né, que nem foi o caso da Fernanda, que é uma menina que largou tudo em João Pessoa, uma empresa com 50 funcionários, para vender canga em João Pessoa. E hoje ela já está faturando 30, 40 mil reais por mês regularmente, mesmo durante o inverno, vendendo canga em João Pessoa. Eu fico muito segura porque todo o processo dela é sustentável. O quanto de poluição a gente está eliminando numa praia onde tem um berçário de tartarugas e todo um porquê, todo um cenário para as coisas acontecerem dessa maneira. Então, quando eu vejo vocês escalarem vendas, e daí vem todos os acessórios, né? Porque o que eu ensino vocês? Eu não ensino vocês terem só um produto. Vocês começam a pensar na vida do seu cliente. Vocês começam a pensar na vida do seu persona. Ah, tá aqui o Bernardo chegou. Ao invés disso, vocês criam uma órbita de ofertas que fazem o seu cliente comprar de você com mais regularidade, com mais volume, e isso faz o teu negócio prosperar. Então, ela também tem lá, além das cangas, as roupas, as joias, os acessórios, tudo que é necessário para que ela venda com regularidade, deixando o seu cliente mais feliz. E é assim que a gente trabalha aqui dentro dessa rede.
Bernardo, não tô conseguindo te chamar. Você quer você me mandar um convite para entrar na live? Eu te convido e você não entra. Tá aqui, Bernardo, da lista Green, aguardando para entrar. Então, uma das coisas legais que a gente tem dentro da rede Empreende Verde é isso, eu tenho um compromisso, né, com vocês. Ó, ativou o vídeo. Você me enxerga, Bernardo? Oi, alô? Bernardo? Você está me escutando? Bernardo? Tô. Você está me enxergando? Sim, sim, Fabiola. Te enxergo. Tá, é que eu não tô te enxergando, então deixa eu perguntar para as pessoas da minha audiência, vocês estão enxergando nós dois para a gente poder gravar essa live tendo certeza de que ela não vai bugar? Isso já aconteceu comigo antes. Eu não sei se é por causa que a tela não tá aparecendo pra ti, mas aqui eu tô te vendo. Tá, mas não, eu só quero saber, vamos saber da nossa audiência aqui, porque se eles estiverem nos enxergando, Estúdio Sim, sim, ó. Positivo, Jackson, dele, Nuro, alguém pode nos confirmar se vocês estão enxergando nós dois, por favor? Sim, ótimo. Então tá, então seja muito bem-vindo, Bernardo, muito obrigado por estar aqui participando com a gente de mais um episódio, né, do podcast Empreende Verde. O objetivo desse podcast é mostrar um pouco dos bastidores da vida real, de como que a gente constrói, que tipo de negócios sustentáveis a gente tem no Brasil, e fez todo sentido para mim trazer vocês, né, que tem uma iniciativa semelhante, mas muito diferente do que a gente constrói aqui dentro da rede Empreende Verde. Então, seja muito bem-vindo. Ó, obrigado, prazer é todo meu. A gente se conheceu há pouco tempo, então eu quero conhecer, inclusive, muito mais sobre a Empreende Verde, poder participar dos diferentes ações de vocês. Eu sei que vai ter uma masterclass, né? Algo do tipo mais pra frente. Então a gente Isso. pode conversar sobre isso também. Então, eu estou fazendo uma ativação de vendas, né, na presente data, e nessa ativação de vendas eu estou colocando 10 desafios, cada dia um exercício de ativação de vendas que pode resultar em vendas naquele mesmo dia para donos de negócios sustentáveis nos stories. E através disso, né, atraindo essas pessoas que têm essa necessidade de aumentar vendas, eu estou divulgando essa masterclass que acontece no dia 6 de agosto, às 19 horas e 19 minutos, e nessa masterclass eu vou mostrar o que que faz o teu ecoproduto que está encalhado na prateleira passar a ser um ecoproduto altamente vendável. Quais são os elementos? Você vai sair daquela aula lá com um checklist, sabendo, eu tenho isso aqui, eu atendo esse critério, eu faço isso aqui. Porque para mim, Bey, daí agora eu quero entrar mais, né, para te poder apresentar a tua rede e tal, mas para mim, o que que dói, assim? Eu vejo pessoas com altíssimo valor de contribuição na sociedade, com produtos sustentáveis incríveis, com serviços sustentáveis incríveis, mas que muitas vezes não conseguem dar o valor justo para o seu produto ou vender no volume suficiente para viver exclusivamente disso. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua percepção, né, e contasse para a gente abrir por aqui como que surgiu a Lista Green, né, o que te inspirou para criar essa iniciativa e explicasse também para nossa audiência o que é a Lista Green, que deve ter gente do meu lado que ainda não conhece vocês também. Perfeito. A sua dor é a minha dor também, porque eu vejo, não só de hoje, porque realmente é uma trajetória de muitos anos, se juntar tudo vai dar uns 15 anos, que eu estou no meio dessas, assim, dessa pegada sustentável, né? Vendo vários profissionais, empresas, negócios nascendo com produtos incríveis, com um serviço maravilhoso para a gente poder realmente viver de forma sustentável, a sociedade poder evoluir nessa direção, mas não conseguindo seu espaço, sem prosperar, às vezes até morrendo o negócio ou a instituição, né? Porque muitos são negócios de impacto, negócios sociais. E eu pensei assim, né? Como eu tive sucesso na minha empreitada como arquiteto, como bioconstrutor, eu pensei que podia
trazer um pouco dessa experiência, mas também, principalmente, conectar os diferentes negócios que eu já conhecia. E esse é realmente o propósito da Lista Green. A gente poder conectar negócios que têm os mesmos valores de sustentabilidade para criar, assim, um grande movimento, uma grande rede e uma grande comunidade que pode, sim, fazer grande diferença num futuro mais sustentável. Em resumo, é basicamente isso que a Lista Green é. Qual foi o momento que você percebeu que precisava criar uma rede como essa? Teve algum estopim? Teve algum fator marcante? Foi uma observação geral? Conta um pouquinho como que foi esse sentimento para você dizer, não, eu preciso fazer disso um negócio. Eu preciso fazer disso uma iniciativa fixa. Eu passei praticamente 2 anos construindo uma casa que eu achei que ia levar apenas 8 meses. E por que que levou tanto tempo? Por que que foi muito desgastante, inclusive? Por que que em muitos momentos eu achei que ia desistir, que o negócio não ia dar certo? Porque todas essas alternativas sustentáveis são mais difíceis de encontrar. Se você quiser um tijolo, você acha 10 fornecedores de tijolo cerâmico. Se você quiser tijolo ecológico, você vai ter que procurar bastante para achar um na sua região. E talvez você ache um distante demais e seja inviável por conta do frete e outros fatores. Ou você não tem a mão de obra necessária para poder fazer a execução. Ou o seu arquiteto não tem expertise naquela técnica. E aí você também acaba comprometendo o seu desejo de construir com aquele material porque não tem o profissional adequado. Então, quando eu estava já finalizando a construção da casa, que ficou uma casa extraordinária, super interessante, ganhou muita visibilidade, abriu muitas portas para mim fazer vários outros projetos. Eu percebi assim, o grande diferencial dessa casa se concluir foi porque eu consegui, durante esses 2 anos, fazer diversas conexões, achar diversos fornecedores, ter contato com vários, e relacionamento, não é só contato, não é só ter o número, porque o número a gente pega ali e é muito fácil hoje com a informação descentralizada, mas ter relacionamento com diversos profissionais, instituições. E a gente tinha mais de, acho que uns 15 a 16 patrocinadores da casa, que, né, isso foi evoluindo, e eu construí a minha própria, entre aspas, lista green. E aí eu compartilhava com outros colegas, que me perguntavam, você conhece alguém que trabalha com bambu? Você tem alguém que tenha experiência com Adobe? Então, no meu nicho, eu tinha, assim, muita oportunidade. Só que eu sabia que muitos negócios que também tinham outros produtos diferentes passavam pela mesma dificuldade. Quem é produtor de orgânico, quem tem uma marca de moda sustentável, quem trabalha com reciclagem, por aí vai. E se a gente conectasse todos esses negócios e as suas redes, respectivas redes, como seria poderoso para a evolução de cada um deles, para o desenvolvimento dessa economia sustentável. Então foi daí que criou a Lista Green, foi dessa experiência. E na realidade, trabalhando com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012, eu também percebo que as coisas acontecem muito em rede, né? Aí conforme você precisa de um outro fornecedor, dentro da minha cidade também virei um pouco de referência. Primeiro, porque eu fazia as pesquisas, né? Então, eu não sou arquiteta de formação, mas quando eu tive uma pesquisa muito intensa sobre fornecedores de arquitetura e decoração sustentável, eu tinha um curso que eu dava dentro de um lugar chamado Ecotelhado, em Porto Alegre, que era Construções e Reformas Sustentáveis, Teoria e Prática. Então, eu fazia lá em 4 horas um apanhado geral e acabava passando as marcas, todas as referências que eu tinha para arquitetos, para pessoas, e estando dentro de um lugar que é em Porto Alegre, né? Essa sede da Ecotelhado, ela está num bairro que não tem saneamento básico.
E eles vendem os banheiros secos, eles fazem recircuitagem de água, telhado verde, tipo, é todo um design biofílico, né? Que eles entram com vários produtos para arquitetura, né? A parede verde lá da Unicinos, coisas, obras grandes que a gente tem em Porto Alegre, são produtos fornecidos pela Ecotelhado. E daí era muito impressionante como as pessoas, né, por exemplo, o próprio banheiro seco tinha um preconceito, o próprio arquiteto pensava, não, eu não vou fazer. E daí ele mostrava, o pessoal lá da sede mostrava que eles tinham feito tanto em, sei lá, pedágios no meio do Chile, que realmente não tem esgotamento sanitário, quanto tem um shopping em Curitiba que usa o banheiro deles para mostrar a viabilidade comercial e tudo, né, para ter cases diferentes. E daí aquilo fazia assim que quase que uma explosão na cabeça das pessoas. E eu via muito essa carência de onde que eu vou buscar referência de quem que faz, da maneira como eu quero. E daí tem, da mesma maneira, eu vejo essa carência de quem vende, onde que eu encontro o cliente que dá valor para o negócio, para o produto sustentável, né? Uhum. Então, dentro disso, eu tenho toda uma narrativa onde eu ajudo o meu cliente a não vender de maneira sustentável, vender de uma maneira lógica, atendendo critérios de mercado, e isso faz com que ele venda para sustentáveis e para não sustentáveis, aumentando a abrangência do seu mercado, mas eu não supro essa necessidade que vocês têm na lista, que vocês atendem na lista Green, que é passar uma rede, né? Para mim, se a pessoa quiser entender quem está dentro da rede Empreende Verde, acho que só estando na comunidade, que tem um pouco mais de interação e tal. Então eu foco em vendas e você foca em conexão, ou você quer contribuir com esse pensamento? Me conta um pouquinho como é que você percebe, né, essas nossas somas e Então, diferenças. pois é, às vezes passa despercebido porque a gente não conhece muito bem o que está próximo da gente. Tá, a gente pode estar até no mesmo grupo, ou então no mesmo bairro, ou a gente fazer parte do mesmo grupo de amigos, mas você não sabe o que aquele negócio tem de sustentável. Então, a gente está aqui criando, né? Somos mais de 300 negócios já na lista Green. A gente tem uma diversidade enorme e a ideia é essa, ser realmente uma rede completa, que você tem desde quem trabalha com marketing, quem trabalha com o insumo que você vai precisar, quem trabalha com vendas também, quem trabalha com o projeto social que você vai precisar ter ali para você ter aquele impacto junto da tua comunidade, quem trabalha com a gestão de resíduos, porque você vai gerar resíduos no teu produto, e tudo isso que envolve um negócio bem estruturado e bem sucedido. Porque não é só você, eu tenho uma ideia genial e eu sei fazer, eu sou um ótimo profissional e eu acho o meu cliente. Ninguém trabalha sozinho. Eu, como arquiteto, percebi isso muito cedo, desde a faculdade. Fazer um projeto sozinho era 10 vezes mais difícil do que fazer com uma outra pessoa. Por mais que trabalhar com pessoas é difícil, mas é assim que as coisas funcionam. E a economia no futuro, ela é colaborativa. Ela é uma economia de rede. Ninguém vai poder simplesmente inundar o seu negócio de capital e achar que só por conta que você colocou muita grana, ele vai ser bem sucedido. Muito pelo contrário. Tem gente, inclusive ontem mesmo, até acabou caindo um pouco o mito sobre seguidores. Tem uma marca de uma influenciadora de 2 milhões de seguidores que não conseguiu vender 40 camisas. Na verdade, talvez eu acho que foi até menos. Ela não conseguiu vender 40 camisas para os seguidores dela. Por quê? Porque ela simplesmente estava só Desconectado. ganhando engajamento. Ela não tinha nenhuma proposta, ela não tinha nenhum valor que ela estava entregando. E como tem muitos negócios que têm poucos seguidores, pouco engajamento, mas entrega muito valor e por isso consegue faturar alto também. Sim, isso é tão verdade que a live que eu fiz nessa terça-feira era como gerar conexão da sua oferta com o seu possível cliente. Porque sem a conexão, né, e daí quem estuda marketing sabe que a decisão de compra ela não é tomada do lado racional do cérebro. Ela é tomada do lado emocional.
Que emoções eu tenho que provocar no meu cliente para ele realmente tirar o dinheiro no bolso e te pagar? E eu costumo até, às vezes, falar, né? Porque muitas pessoas dizem para mim, ai, Fá, mas as pessoas não dão valor porque eu tenho para oferecer. Aí, quando a pessoa me fala isso, eu vejo que claramente ela está desconectada do seu cliente. Porque se ela tiver olhado para uma tribo, definido para quem que ela vai fazer aquela oferta, a chance de ela mostrar os benefícios, as vantagens, tudo que a pessoa ganha por estar consumindo aquela eco-oferta, ela não vai ter um público desconectado. E ela não vai conseguir vender, não vai continuar vendendo pouco, né? Então, eu até tenho uma aula que se chama Os 7 Erros que Fazem Seu Ecoproduto Ser Ignorado, que mostra ali, ó, mapeadinho, quais são as coisas que eu posso estar errando, que fazem com que eu não faça essa conexão com o meu cliente e que faça com que esse meu ecoproduto incrível e maravilhoso continue encalhado na prateleira, né? Então, é muito dessa maneira como a gente trabalha. Eu tenho uma curiosidade sobre vocês. Vocês têm. Quais são os tipos de negócios que vocês mais têm mapeado até agora? Conta um pouquinho sobre isso. Que tu veio Bom, dessa parte da inclusive, arquitetura, né? já dando um pouco de spoiler, a gente vai focar em negócios que tenham realmente assim uma abrangência maior e maior procura. O que a gente tem visto? E também, consequentemente, já respondendo a tua pergunta, é o que tem uma boa variedade na lista green. Tijolo ecológico, biocosméticos, empresas de reciclagem, marcas de moda sustentável, arquitetos, também tem bastante arquitetos, inclusive tem dois que são membros da lista green, mais de dois, na verdade, são três ou quatro, porque se a gente contar quem é arquiteto, mas também trabalha com construção. Então, assim, a gente assim, tem um mundo bem diverso. Como eu tenho muitos contatos na construção sustentável, eu acredito que ali já tenha a rede mais desenvolvida, né? Até porque a gente está agora com um núcleo da construção sustentável, que a gente faz todos os meses um encontro com profissionais, empresas e fornecedores desse setor. Porque antes a gente fazia, assim, vários assuntos diferentes. A gente tem a jornada sustentável, né, que é para os nossos membros, e a gente tem vários assuntos que a gente acaba abordando ali. E a gente viu que estava muito espaçado, assim, a gente falava sobre construção no começo, depois falava só depois a 4, 3 meses mais para frente. E o pessoal queria se aprofundar, queria poder se conectar mais com esse tema. E é tanto que a gente está indo para o terceiro encontro e a própria comunidade deu a sugestão do próximo encontro, vai ser sobre taipa de pilão, uma técnica construtiva incrível que pouca gente conhece, mas é lindíssimo, todo mundo quando vê se apaixona. Vocês fazem os encontros aonde, B? É online, porque tem muita gente de fora daqui, também tem outros encontros, né? Agora a gente faz encontros presenciais aqui em Fortaleza mesmo, porque também tem muita gente daqui, muitos empreendedores daqui. E o último Café Green, hoje mesmo recebi uma mensagem assim, aí quando vai ser o próximo e tudo mais. Aí eu mandei a data, mas a gente ainda tá formatando assim os detalhes, vai ser próximo mês. Tu sabe que eu tô fora de um grande centro, né? Eu faz desde a pandemia que tô na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, mas tenho pensado seriamente em voltar a Porto Alegre, porque lá sim eu reativaria o Café com Negócios, né? O que a gente tinha, que era um Green Café, e que a gente sempre apresentava 3 econegócios a cada rodada, e daí a rede se conhecia e era muito legal. E era, assim, na época, uma ação voluntária só para a rede se conhecer mesmo, né? Mas eu, pela rede Empreende Verde, ainda não tive. Ou melhor, até em algumas das imersões que eu faço, tem alguns alunos que vêm presencialmente, mas eu nunca tentei ainda reunir todos, até por eu achar, assim como tu em Fortaleza, né? Eu me sinto meio fora do eixo, e daí fica uma coisa mais elitista, e daí eu acabo fazendo online com a mesma força que seria um presencial, porque ainda acho que funciona, é mais inclusivo, é mais acessível, é mais fácil, né? Então. Deixa eu te perguntar também, me conta uma coisa, né? Para mim, teve todo um processo de mudança da maneira como eu fazia meu negócio quando era presencial,
para quando eu entrei na internet, comecei a vender via Instagram. E foi uma jornada muito grande. Eu até falo para as pessoas, né, que vender no Instagram não é para amadores. A gente está competindo com alguém que está fazendo assim, ó, na tela. E É, até essa pessoa parar, prender atenção, tirar o cartão do bolso, te pagar. Muita da validação do que eu ensino para os meus alunos começa fora da internet. E dentro disso tem sido um aprendizado constante, com bastante luta e com bastante estudo da minha parte, né, para estruturar tudo da maneira como tem acontecido. Mas me conta na experiência de vocês, né, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no começo da lista, ou que vocês ainda enfrentam? Conta um pouquinho desse bastidor aqui para nossa audiência que está atenta na construção de negócios sustentáveis, né? primeiro, que pode ser até a dor de muitos empreendedores. Quando você cria algo novo, digamos que você tem um produto diferente, não tem um concorrente direto no teu mercado. E a gente é como um produto novo na prateleira, não tem nem seção para a lista green, digamos assim. A gente não é um marketplace, a gente não é uma, uma plataforma de cursos, a gente não é um CRM, a gente não é um portal de notícias, a gente é, na verdade, uma rede, eu considero, e a gente se denomina assim, a gente é uma rede de negócio e consumo sustentável. A gente é uma rede intencional, diferente de uma rede social que você vai lá, você tem que estar sempre sim, criando engajamento para você se tornar, ser relevante, ou você tem que estar sempre produzindo algo novo, né, conteúdos e tudo mais, e também competindo com quem posta um monte de bobeira, porque isso prende muita atenção das pessoas e é isso que as redes sociais querem, quer que você passe mais tempo na tela. Quanto mais, quem assistiu o Dilema das Redes sabe, quanto mais tempo você passa, né, na tela, mais eles lucram. E é diferente de uma rede intencional. No nosso caso, a gente não quer que você passe horas e horas na lista green. A gente quer que você vá, consiga o que você procura, encontrar o que você procura, seja um consumidor, seja um negócio, e faça o seu negócio acontecer. A gente é um hub, a gente não é o fim, a gente é um meio para você encontrar o que você precisa. E por isso a gente se considera uma rede intencional e a gente quer cada vez mais promover isso. E conta um pouquinho como é que é para o usuário, né? Ele entra, daí ele se cadastra. Como que tudo isso acontece no processo de vocês? O consumidor ou o negócio, ele se cadastra, cria um usuário. Aí ele vai escolher uma dessas duas categorias. O negócio vai ser desbloqueado a área para ele colocar os seus diferentes negócios ali. Ele pode colocar mais de um. Se eu tenho uma atividade profissional, se eu tenho um negócio, se eu trabalho numa instituição, eu criei uma instituição, posso botar vários negócios ali e administrados por um só usuário, gratuitamente. E aí, como a gente pergunta os seus interesses, a lista Green também vai te recomendar ali listas de negócios que fazem parte daquele teu interesse. O nosso algoritmo, claro que é bem mais simples, não é tão sofisticado como outras big techs, claro, e a gente acaba tendo a nossa plataforma como um repositório. Ali você se cadastra e você não precisa se preocupar em estar alimentando novamente. Uma vez que você colocou os seus contatos, a gente vai usar aquelas informações para fazer as conexões para ti. Vai criar artigos, vai criar postagens, vai sempre que tiver uma oportunidade de negócio ou de conexão interessante para você, vai fazer esse link entre as diferentes partes dentro da lista Green. Isso é uma coisa que a gente trabalhava do meu nicho no comércio exterior, até pelo próprio LinkedIn, sabe? Aquela partezinha onde tu pode colocar as tuas próprias habilidades e daí vem outras pessoas e podem colocar que você tem determinadas habilidades e daí a gente fazia disso um mapeamento para saber quem que fazia importação marítima, quem que fazia importação aérea e assim, ia em nichos dentro do nosso mundo que eu sinto muita falta até hoje que isso exista em outros universos, né?
E daí é mais ou menos isso que tu falou. Por exemplo, se eu lá sou o pesquisador da ameba amarela, da bolinha roxa, e eu conseguir colocar em algum lugar, e as pessoas que precisam de um pesquisador da ameba amarela, da bolinha roxa, onde que essa pessoa me encontra quando eu sou muito específico, quando eu faço uma coisa diferente, quando eu estou oferecendo um produto ou serviço diferente, né? Eu vivo uma Uhum. realidade hoje onde eu tenho um aluno que é o rapaz da Muca Bioembalagem, o Igor, que ele fez? Olha a loucura. Ele se deu conta que tinha muita gente que fazia bioembalagens, né? Aqueles plásticos feitos de mandioca, de abacaxi, de maracujá e tal. E que por mais que essas pessoas se existissem no mercado, tivessem conseguido criar e registrar um bioplástico como esse, eles tinham muita dificuldade de vender. E daí, o que ele Uhum. fez? Ele foi lá, começou a conversar com cada um deles. Hoje ele representa várias marcas de bioplásticos. E daí ele tem diferentes tipos de embalagens que atendem de diferentes necessidades, que vai em congelador, que vai em forno, que vai em micro-ondas. E todos... E daí ele passou a representar essas pessoas. E daí tá, beleza. Conheci ele, entrou na rede, começou a vender mais e tal. E daí, de outro lado... Por um lado, eu tô vendo a luta que ele faz para vender e para conquistar esse espaço no mercado. De outro lado, eu vejo pessoas com essa carência de saber onde é que está esse cara, onde é que estão essas pessoas, onde é que eu tenho esse excesso. Então, como que se percebe a Lista Green sendo uma ferramenta que ajuda nessa conexão? Se eu entro numa Lista Green, o que eu busco lá? Como é que eu acesso essa informação? Bom, tem a lista Green ela foi dividida em 5 áreas, que é produção da terra, onde tem tudo relacionado a alimentos, insumos do agro, né, da pecuária. Tem design consciente, que é todo tipo de produto, inclusive embalagens também. Então, moda, coisas para crianças, brinquedos, ou então coisas para casa de decoração. A gente tem também a área de cuidado e preservação, que todo mundo que trabalha de alguma forma com a preservação da, dos biomas, da fauna, trabalha com reciclagem, com engenharia ambiental, influenciadores, canais de notícia sobre sustentabilidade, descarbonização, enfim, tudo relacionado a esse tema cabe dentro dessa área. Tem a área de saúde e bem-estar, que também é super importante, porque muitas vezes não associamos a sustentabilidade cuidar de nós mesmos, ter saúde mental, ter tratamentos que levam à saúde integral do ser humano, né? Não tratar só a doença, tratar realmente cuidar da nossa saúde. E daí vem o ecoturismo, tem vários suplementos e probióticos, os biocosméticos também entram ali. E a minha área que é construção sustentável. Daí, enfim, mas já falei bastante sobre ela, acho que o pessoal já entendeu o que significa. E você sente que os consumidores eles estão prontos para esse tipo de consumo ou ainda a gente tem muita educação pela frente? Como é que você sente essa conexão, B? Bom, tem um estudo que fala que 66% dos consumidores pagariam mais por um produto com um diferencial sustentável, diferencial ecológico. E esse público, entre aspas, convertido já existe. O problema é que eu pelo menos acredito que aconteça, é que não existe a mesma comodidade e a facilidade para achar um produto sustentável que você tem de ir lá no supermercado ou então ir na loja do shopping e comprar o produto feito, né, de maneira não muito sustentável, tanto social como ambientalmente falando. Então, a gente tem realmente que ganhar espaço no mercado antes mesmo de talvez querer converter gente que não está nem aí para sustentabilidade. Tem alguns estudos, inclusive, também que falam nesse sentido, que você tentar converter as pessoas e trazer para ela conscientização, se ela não está aberta a isso, não adianta. Não adianta a gente ficar chovendo no molhado. A gente precisa encontrar meios de quem quer mesmo, quem tem esse desejo,
Por exemplo, eu quero fazer compostagem em casa, mas nunca fiz. Qual foi a motivação? Qual foi o problema? Você não encontra quem, quem trabalha com isso, que quem te deu uma assessoria, quem tem um curso, ou quem tem que te venda já uma composteira pronta para você só colocar lá, quem te fornece as minhocas. Então, se a gente facilitar essas conexões, tudo vai fluir com maior facilidade, eu tenho certeza. Você chega a ter eles separados por regiões ou como é essa questão geográfica? Sim, no cadastro do negócio, ele escolhe qual é o estado ou estados que ele atua. Então, aí você consegue filtrar, você consegue também entrar em uma lista específica. Por exemplo, eu quero arquitetos, tem a lista de arquitetura. Todos os negócios que colocaram a tag arquitetura vão estar dentro daquela lista. Se eu quiser algo específico, você falou da ameba amarela, então eu posso pesquisar a palavra-chave. Se ele tiver falado sobre isso na sua descrição do negócio, vai aparecer o negócio dele. E também os Incrível. nossos artigos, que quando a gente aprofunda mais sobre o negócio, porque como tem uma limitação de palavras que você coloca na descrição, a gente faz os artigos exatamente para ficar mais fácil de a gente compreender o produto, os diferenciais e quando alguém pesquisar, encontrar o artigo que vai levar até aquele negócio. Maravilhoso, muito incrível. Agora deixa eu pegar um pouquinho do teu olhar, porque aqui na Rede Empreende Verde a gente foca em ajudar negócios sustentáveis a venderem mais com segurança, com estratégia e com consistência. Tá? Esse é meu objetivo com eles. E daí eu queria te perguntar como que você percebe o comportamento de vendas dos negócios que passam pela lista Green? Bom, muitos deles, como são pequenos e médios negócios, que é o nosso foco, é o mesmo que faz a venda é o que faz o produto, é quem envia, é quem faz o marketing. Às vezes é o próprio empreendedor, ou então no máximo tem duas, três pessoas só trabalhando ali. Então a, a gente vê que existe um pouco de dificuldade em atender com excelência o seu cliente. Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja porque o site deles não está funcionando. Então, assim, a gente, inclusive, como o Lista Green, vem para tirar esse peso. Olha, você não precisa ficar procurando diversos fornecedores. Você pode ir na Lista Green e achar com facilidade. Você não precisa ficar procurando quem é que faça o teu marketing, porque você não acha sempre alguém que tenha os mesmos valores, que tenha uma pegada sustentável, né? Não entende, não vai entender o core do teu negócio. A gente tem muita coisa ali que para facilitar realmente essa jornada do empreendedor. E, inclusive, quando ele se torna membro, a gente caminha próximo dele, já ali, realmente fazendo todo esse trabalho muito personalizado junto com cada um desses negócios. Uma das coisas que eu até falo pro pessoal que chega para mim, porque eu também tenho esse foco de negócios pequenos, né? Que estão indo da ideia até 30 mil reais de faturamento. Então, normalmente são pessoas que também estão trabalhando sozinhas. Mas quando esbarra no site, fora quem tem loja, que tem muitos produtos, que tem mais de 50 produtos, eu recomendo fortemente que a pessoa não faça um site. Que ela crie um catálogo de WhatsApp que é mais fácil de Uhum. vender, que consegue entrar por aí, porque daí ela para Perfeito. de bater cabeça com a ferramenta, né? É isso mesmo, é coisa que a gente vai aprendendo e a gente já viu outros negócios que conseguiram soluções melhores do que talvez o senso comum, né? Então, você já, assim, a pessoa pula várias etapas, ganha muita produtividade tendo esse insight, esse acompanhamento. E como a gente quer realmente fazer com excelência o nosso trabalho, que é fazer as conexões, a gente não quer se especializar em vendas, como é o caso da Empreende Verde. A gente não quer se especializar em produção de conteúdos, como a Café Novo Comunicações, que é um dos membros. A gente não quer se especializar em gestão de resíduos, porque a gente não vai dar consultoria para as empresas. A gente quer conectar diversos negócios que fazem isso dentro da rede da Lista Green. Tá, e pela tua percepção, tu acha que o maior desafio que eles têm é mais técnico, tipo precificação e divulgação, ou tu acha que o maior desafio é emocional, tipo medo, insegurança,
achar que, sabe, não ter uma visão de negócios. Eu acho que depende do grau de maturidade. Os pequenos mesmo que estão nascendo agora, às vezes eles não têm a clareza do que é o propósito deles. Eles têm um desejo e eles têm uma ideia de um produto, né? Mas isso não necessariamente não se converte em um negócio. Pode ser que se torne uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Ou então, pode ser que isso se torne algo complementar a um outro negócio. Ou seja, você vai vender para negócio, você não vai vender para o consumidor final. Então, no primeiro estágio, talvez seja isso. Quem já está mais evoluído, já tem um negócio estabelecido, ou então um negócio até familiar de anos, é para talvez passar para o novo estágio, escalar o seu negócio. Tá muito naquela assim, tudo depende de mim, tudo é, é, eu tenho que investir demais se eu quiser criar alguma coisa, eu tenho que fazer franquear o meu negócio, ou então, sei lá, criar uma indústria nova, então é por isso que eu tenho que a única alternativa seria ter um investidor, então uma edital que injete grana. E tem outras possibilidades também, tem outras alternativas. E como é que vocês trabalham ou recomendam, né, que esses negócios comuniquem melhor o valor do que eles oferecem, né, para sair desse lugar onde a gente vê dessa dificuldade até de dar o preço justo por produtos e serviços sustentáveis? Eu não sei se vocês têm essa percepção, se você percebe essa realidade, se vocês tomam alguma medida quando chega alguém, né, para vocês que para mim, pelo menos, chegam pessoas muito vulneráveis, né? Que eu vejo, nossa, por que você está praticando esse valor? O que está acontecendo? E daí, quando eu vejo, por essa pessoa não saber estruturar um processo de venda, não saber o que falar para atrair uma pessoa que nunca viu antes, fazer essa pessoa querer comprar a sua oferta, ela está vendendo por um valor que não é o valor justo daquela oferta. Então, você sente isso também? Vocês, conta um pouquinho dessa tua percepção de quem chega para Eu você. acho que é um dos mitos também, que o negócio acha que ele tem que competir por preço. Vou dar um exemplo bem interessante. A gente conheceu um negócio de um café que vende o seu café 3 vezes mais caro do que todos os concorrentes. E aí você pode se perguntar assim, mas por que eles estão... E eles estão vendendo demais. Aí, qual é o diferencial desse café? O copo que eles utilizariam, né, aquele copo de plástico, aquele copo térmico, eles substituíram por entre aspas, copo de biscoito. E aí se tornou um grande diferencial. As pessoas amaram a ideia, reduz a questão do resíduo e gera um valor incrível para aquele negócio. Mídia orgânica, inclusive, também. Então, exatamente. Então, por que você quer copiar os outros e tentar só ser um pouco mais barato, vamos dizer assim? Você quer competir com preço. Quem trabalha com bioplástico, por exemplo, plástico biodegradável, que nem o seu aluno, ele tem que achar aqueles negócios que estão dispostos, como aqueles 66%, estão dispostos a pagar um pouco mais por aquele material. Não adianta ele querer ir lá para aquele mercearia de bairro, ou então aquela indústria que não está nem aí para o meio ambiente, não está querendo mesmo, está querendo vender e sobreviver muitas vezes no mercado deles. É exatamente esse olhar. Muito obrigada por contribuir com a tua fala. Acho que isso reforça muito do que a gente fala por aqui. Agora me conta o que tu acredita que uma rede de negócios sustentáveis pode fazer porque um empreendedor isolado não consegue? Primeiro que a gente consegue se motivar. Eu acho que o empreendedor Uhum. ele morre na praia porque às vezes ele não tá vendo assim uma luz no fim do túnel, ele acha que o negócio dele não tem jeito, ou ele já passou muito tempo, ele investiu muito, ele estudou muito para estar naquele ramo, mas só que ele não tá vendo o resultado. Então, assim, você
ter essas conexões de pessoas que muitas vezes até passaram pelas mesmas dificuldades que você, mas conseguiram superar de uma forma ou de outra, não é nem a informação de como superar aquela dificuldade, mas é você saber que tem pessoas que acreditam no teu negócio também. Ah, é gente lá do outro lado do país, não vai se tornar meu cliente porque o meu produto é um produto físico e não vale a pena enviar para lá. Ou então o meu serviço é presencial, eu não tenho como fazer online. Mas aquele negócio tá te motivando, tá acreditando em você. Então, assim, a gente tem um valor não muito subjetivo, eu sei disso, é um valor muito subjetivo, mas ele talvez seja o principal, porque nós somos seres humanos, nós somos cheios de emoção. Você falou até da compra que é, muitas vezes, a maioria das vezes, motivados pelo lado emocional, não o lado lógico. Então, o que vai te fazer superar as dificuldades e conseguir romper essas barreiras vai ser essa motivação que uma comunidade consegue te proporcionar. Isso que você está falando se reflete muito numa das coisas que aconteceu uma vez dentro da rede Empreende Verde, porque eu tenho uma mentorada que, assim, para mim, eu vendo o método Sustente, que é um curso digital numa plataforma, mas existe a rede, que é uma comunidade, que daí sim eles pagam uma mensalidade, e daí a gente tem encontros, a gente tem aulas, daí tem uma outra programação. E teve uma ocasião que a Sheila, uma aluna minha, chegou e a marca que ela usava há 10 anos foi interditada pelo Marcas e Patentes. E daí ela chegou extremamente arrasada, era de manhã cedo ainda, e ela contando e não sei o que, e daí a gente conversando com ela trabalha com papel reciclado, e daí no mesmo dia, antes do meio-dia, ela teve uma nova ideia de nome que se chama Papel Rente, que é o nome que ela usa hoje, e que fazia muito mais jus à iniciativa dela do que o nome anterior, e de alguém que poderia estar abalada por perder uma marca que já tinha mais de 10 anos. Quanto tempo ela ia demorar para superar isso sozinha? Enquanto estando em rede, com aquelas falas, com aquela intervenção, no mesmo dia ela encontra um outro nome que representa ela muito mais, que ela usa até hoje e que deixou ela mais forte, né? Então, isso que você está falando, às vezes estão em coisinhas pequenininhas. Eu não posso prometer que a gente vai te ajudar a refazer uma marca, né? No momento de desespero. Mas isso acontece só por você ter tido onde desabafar, onde contar, onde alguém estava ali para te amparar com uma fala, e daí todas as somas das pessoas que interagiram com ela chegou num desfecho que a gente nem esperava, né? Então, concordo muito com a tua apresentação e percebo isso também por aqui, né? Agora, É, teve uma live que a gente participou com o próprio NPI, porque a gente está em parceria com a Universidade Estadual aqui do Ceará, e eles fornecem, inclusive, esse serviço sem custo algum para os empreendedores daqui, de fazer a proteção intelectual da sua marca, da sua patente, etc. Então, esse acesso também, esse conhecimento de ter essa facilidade vai te economizar por você estar conhecendo uma rede. Tá, mas daí tu falou que eles fazem essa assessoria gratuita para quem é dali de Fortaleza ou para quem é da Lista Green? Para quem devem ter outros núcleos em diferentes estados, mas como eles trabalham com empreendedores daqui do Ceará, eu sei que aqui eles prestam esse serviço gratuitamente. Olha que interessante. Isso é uma das coisas que não trago muito como pauta, mas vou até pesquisar mais, porque eu vejo como a gente fica vulnerável, né? Uhum. E, e assim, tu tá fazendo uma rede de negócios sustentáveis, né? Para mim, a rede, ela meio que surgiu quando eu comecei a fazer umas aulas ao vivo, daí eu vi a galera interagindo, um comprando do outro, um ajudando o outro, e daí disse, cara, para mim a rede, ela brotou meio que espontaneamente, né? Mas tu que já está construindo essa rede, você conhece outras redes como as nossas que têm conectado os donos de negócios sustentáveis? E como que você imagina, né? Vamos construir isso aqui juntos e ao vivo. Como que a gente, como que você vê a possibilidade de colaboração entre redes diferentes, né? Eu fiquei muito encantada quando eu te encontrei por conta disso, que eu disse, cara, a gente soma de uma maneira muito clara.
E Uhum, eu pensei, né, aí que veio o convite dessa live, porque eu acho que a nossa aproximação ela faz muito sentido para mim. Então, me conta uhum. um pouquinho também como é que você enxerga tudo isso, né? E se você conhece outras redes e que outras interações já tem, como que a gente pode somar, como que você enxerga isso? Existem diferentes modelos de redes, né? Existem coletivos, tem institutos, por exemplo, o de permacultura aqui do Ceará, tem instituições que, em volta da instituição, tem essa rede, por exemplo, Instituto Lixo Zero, tem também, como por exemplo, nessa semana a gente começou com um negócio que está surgindo, que é uma startup, chama Relove, que envolve economia circular, brechós e confecções. Então, assim, voltado para o nicho da marca, para moda, né? Então tem nichados, assim, também de veganos, tem muitos, como é Control, Navegano, e tem outros que a gente conhece. Então, muitas vezes eles são realmente específicos para uma tribo, né? A gente costuma até dizer que a Lista Green busca reunir todas essas tribos em uma grande rede, porque todas elas têm como esse fator de sustentabilidade, de buscar uma economia com menos impacto socioambiental. Diferente do tom de verde que o seu negócio tem. Ah, eu faço só a gestão de resíduos. Ah, o meu produto é mega sustentável. Ah, o meu serviço é com energia solar. Sim, tem diversas alternativas que elas são complementares. A gente não precisa ter a nossa empresa a mais perfeita e sustentável do mundo para se considerar uma empresa que pode participar da lista Green. Sim, às vezes eu até vejo essa cobrança, né, de, ai, mas eu sou lixo zero, mas eu não consigo ter ainda uma remuneração que eu gostaria de dar para os meus colaboradores. Existe essa cobrança. Será que você está falando? Eu estou enxergando aqui na tela do lado. Não, acho. Mas existe essa cobrança de si mesmo de eu não tenho um estágio de perfeição do meu negócio. E eu digo, olha, cada vez que você dá um passinho que desonera um pouquinho a sociedade, que regenera um pouquinho, que cura algum processo, isso Uhum, te aproxima de um lugar onde você está diminuindo o impacto, né? E uhum. eu acredito que essa solução E, ela é descentralizada e é na soma. Eu até digo que os negócios sustentáveis são a possibilidade que a gente tem de curar todas as dores que existem no mundo. E existe dentro disso essa autocobrança que faz com que, às vezes, pessoas que estão fazendo melhor do que os processos poluentes que tem por aí uh, se, não cresçam tanto por essa autoexigência, enquanto de fato já tem essa melhoria no mercado, né? Então, aí eu vejo quase que uma posição de auto-boicote, de alguém que não está seguro consigo mesmo de poder bancar, né? Dizer, não, peraí, eu consigo fazer compostagem de cocô de cachorro, mas eu ainda não faço a compostagem, sei lá, da minha comida em casa. Né? uhum. Existem situações onde a gente precisa dissociar e dizer, mostrar que cada passinho que tu deu já está num local de evolução em relação ao que o mercado está apresentando hoje, né? É. E, É, a gente e costuma dizer que cada um está na sua jornada sustentável, inclusive o consumidor também. Não, não basta assim, eu só vou começar quando eu puder fazer compostagem, reciclagem, comer só orgânicos e a minha casa ser bioconstruída. Não, não adianta, você tem que começar de alguma forma, os negócios da mesma forma. não, e eu percebo, por exemplo, tem um parceiro muito forte nosso da Vila Jet, que é incrível, um projeto social, onde ele pega crianças do bairro onde tem o menor IDH de Novo Hamburgo e ensina o ofício de fazer sapatos, e deles tem uma marca de sapatos, e a venda desses sapatos é o que retroalimenta o projeto social como um todo. Só que
só sabe da história da marca quem tem interesse. Então, a vendedora do cara na loja, ela é treinada para ter essa percepção. Se a pessoa está procurando só uma cor, só um tamanho, só ela vai lá e fala Uhum, do modelo e fala da funcionalidade e vende o sapato. Agora, uhum, quando ela percebe que existe esse interesse, aí ela traz todo esse arco narrativo, porque é bem o que você falaste antes, né? Às vezes, quando a gente tenta doutrinar, a gente vira o eco chato, às vezes até o bio é desagradável, como eu costumo dizer, e perde a audiência, perde o seguidor, ao invés de sensibilizar uma pessoa para chegar no mesmo nível de conhecimento e de informação que está alguém que mudou seu processo, que mudou sua escolha, que mudou o que tem para fazer, né? Então, é uma construção, bem como falaste, uma jornada muito individual, né? E tu trouxe também um tema que eu costumo trazer aqui, né? São 3 nichos no Brasil, até o que hoje em dia atingem cifras bilionárias na movimentação de dinheiro e que são sustentáveis. Um deles é o nicho de veganos, o outro nicho é o da moda sustentável, os brechós, eles já movimentam bilhões de reais no Brasil todos os anos, e o terceiro é o nicho de gestão de resíduos, que inclusive é apresentado pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Aplicadas no Brasil, como o maior nicho potencial de crescimento que existe na presente data no Brasil é a gestão de resíduos. uhum. Então, hoje a gente vê já nos Estados Unidos, por exemplo, uma movimentação onde o volume de lojas de roupas usadas cresce muito mais do que de lojas de roupas novas. Então, você Uhum. vê esse reuso, esse consumo consciente atingindo proporções históricas e que isso realmente se faz necessário. É uma maneira da gente reinventar, é uma maneira da gente refazer a sociedade, de a gente ter uma sociedade mais parecida com o que a gente de fato quer que ela seja, né? E não é falta de recursos, é só uma questão de redistribuição, de colocar da maneira certa, né? E daí vem vários conceitos. Eu trabalho muito falando com o meu pessoal sobre o quilômetro zero. Se eu sou o quilômetro zero, a quanto de distância está o meu fornecedor de mim? E daí você começa a entender por que, que você vai preferir um produtor local, por que, que você vai preferir um Uhum. agricultor local. E daí vem toda, desde a emissão de carbono até o fortalecimento da própria comunidade, por conceitos muito simples, né? Então, eu queria te perguntar: existe alguma iniciativa coletiva que você percebe, que você acredita que pode transformar o setor ou a nossa sociedade nos próximos anos? Fazendo um parênteses antes de responder a tua pergunta, a gente fez até uma postagem sobre quanto de lixo que você gera. E aí é 1,4 quilos em média por dia. Daí, Professor. isso tudo somado dá um absurdo, tanto de orgânicos, né, que é cerca de 50%, como outros materiais que muitas vezes têm um valor agregado de mercado muito alto. Né? Lixo eletrônico, por exemplo, tem componentes que podem ser vendidos o quilo por um valor muito alto e você está jogando fora. Então, essa é realmente uma economia que vai olhar por esse lado e vai realmente lucrar muito quem tiver bem posicionado. Mas respondendo a tua pergunta sobre movimentos, eu estava conversando ontem com o pessoal da Verde Noroeste do Rio de Janeiro e eles têm um propósito, né? Eles começaram há 4 anos, eles começaram fazendo replantio de árvores, criaram um movimento de uma corrida sustentável, sem lixo, e assim, tá virando todo um movimento na região, que é uma das regiões menos favorecidas ali do estado do Rio de Janeiro, do Noroeste, que não tem aquele apelo grande de turismo, mas eles estão fazendo um movimento muito bacana e estão tendo bons resultados, né? Pessoas estão investindo na instituição, pessoas estão doando seu tempo trabalhando para o crescimento da instituição e tendo ali a valorização da sua região. Sim, assim como você percebe essa iniciativa, eu que trabalho com logística reversa antes de ter criado essa rede, né, trabalhava só com gestão de resíduos, eu tinha uma máxima que eu falava que a logística reversa ela pode mudar o setor,
ou a região que a adotar, seriamente. Porque Uhum. se tem um circuito mais fechado, aquilo te dá uma autonomia, te dá uma leveza do sistema como um todo, porque quando a gente pega um nicho e leva para um nichão, tem toda uma consequência, primeiro, da mineração, que a gente vai ter que fazer de tudo de novo, e da poluição que ficou decorrente. Então, quando a gente trabalha a logística reversa de uma maneira inteligente, ela tem a capacidade de mudar, como a gente já viu, né? Se a gente pegar o caso da Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, é uma favela que tinha a Uhum. maior quantidade de pessoas que morriam por lectospirose do Brasil quando começa o projeto, por sujeira Aham. mesmo. E daí vai Uhum. lá, as líderes comunitárias começam a pegar os baldinhos, colocar o lixo orgânico em baldinhos, e daí elas passam a fazer hortas, e aquilo regenerou a alma daquelas pessoas. Não é só hoje um bairro mais limpo, é outra construção de sociedade. E daí a gente tem cases de favelas no Rio de Janeiro, e daí isso pode se espalhar para vários cases no Brasil, né? Então, eu percebo, sim, a gestão de resíduos como um potencial nicho de mercado que não só pode nos recuperar financeiramente de uma maneira muito consistente, como pode regenerar a sociedade em vários sentimentos de acreditar um no outro, de conexão, porque na hora que você não vai colocar teu lixo num buraco, onde você vai colocar? Vai ter que ir para algum lugar, essa pessoa tem que receber, ela tem que saber processar, existe troca, existe uma outra modelo de sociedade que vem a partir da gestão de resíduos, né? Então, aqui, dentro da rede Empreende Verde, eu tenho como uma missão muito forte ajudar os negócios sustentáveis a aprenderem a vender com consistência, com verdade, também com técnica e processo. E eu acredito que Uhum. só vendas consistentes de um negócio faz com que ele sobreviva. Por isso que eu parei de trazer tanto sobre gestão de resíduos, tarará, e passei a focar exatamente nesse montante. Então, já quero até deixar um recado para quem está nos ouvindo aqui. Se você tem um produto ou um serviço sustentável e ainda não consegue vender ou mostrar o valor da sua oferta e atrair clientes certos e vender com segurança, você precisa conhecer os produtos da rede Empreende Verde. Nesse momento está tendo um desafio gratuito durante 10 dias. A gente tem um curso que eu vendo por R$ 97, que é o jeito certo e o jeito errado de vender seu ecoproduto. Então, em 7 aulas, você entende onde que você está botando o pé na jaca para não conseguir ter resultados. Então, tem todo. Recentemente, eu fiz uma oficina prática de funil de vendas. Porque se você Uhum. não sabe o que você faz um cliente que nunca te viu antes ser atraído para entrar na lista Green, para entrar para comprar o seu produto, você está fadado ao insucesso. Então, é toda uma movimentação focada na parte de uma estruturação de vendas, né? Então, eu quero ir também nos encaminhando para o final, então eu queria te perguntar como que as pessoas podem acompanhar o trabalho da Lista Green ou indicar um negócio para entrar na rede de vocês? Vamos nos encaminhar para o fechamento, então. Bom, é muito simples. Você vai no site, cria o seu usuário, escolhe qual é o seu perfil, se é um consumidor, se é um ofertante, e coloca lá o seu negócio. Em 5 minutos você consegue fazer isso, e aí, a partir desse momento, o trabalho é nosso. O trabalho é de fazer com que o seu negócio chegue a quem realmente interessa. Então, é bem simples, segue a gente também, né? Marca a gente como colaborador nas suas postagens. Uma vez que você está na rede, a gente aceita as colaborações e você aparece para os nossos seguidores também. E você pode também escolher se tornar membro, que aí você desbloqueia diversos benefícios dentro da Lista Green. Vários produtos, serviços com descontos, que a gente chama de Clube Lista Green. A gente tem os nossos eventos, tanto online como presenciais, com passe livre para todos os membros. A gente tem a área de membros, que tem vários conteúdos dos encontros e treinamentos e tutoriais e ferramentas e e-books, todos que a gente já produziu ali disponíveis para vocês. Além do negócio também, que aí tem vários outros benefícios que eu não vou entrar aqui porque senão vou me alongar muito. Mas que o pessoal consegue conferir tudo pelo site, então. É, isso mesmo. Então, pra gente fechar com chave de ouro, conta uma história marcante de algum negócio que passou por vocês e que te inspirou de verdade, assim, que você disse, é por isso que eu tô fazendo isso que eu faço.
eu vou colocar dois exemplos, um mais recente e um que já está caminhando com a gente há muito tempo. O mais recente é o da Ecoleva, que é uma empresa que vende diversos produtos ecológicos, entre eles escovas de dente de bambu. E aí eles chegaram e falaram pra gente assim, olha, ó, vocês estão com a gente desde o dia zero, porque quando eles entraram, fizeram o perfil deles no Instagram, a gente já começou a conversar, a seguir, eles já se cadastraram na plataforma, e aí já geraram vendas a partir da divulgação que a gente fez, a gente marcou dentistas, por exemplo, a gente marcou na postagem dele, já criou ali aquele relacionamento. Ah, e também um outro exemplo que é o Jackson Alves, que é um artista que trabalha com metal, né, ele faz esculturas de metal, que esse tá desde o nosso começo, mais ou menos, né? Já faz quase que um ano e meio que ele tá com a gente na Lista Green. A gente encontrou ele, na verdade, até antes disso, numa feira de artesanato, ah, que é uma das maiores aqui, na FENACE, aqui no Centro de Eventos do Ceará. E a gente se conheceu pessoalmente. Aí eu convidei, ele participou da rede, ele deixou o trabalho dele como soldador para trabalhar agora só como artista. E está assim, crescendo bastante, se profissionalizando, criando relacionamentos com os empreendedores da rede, crescendo com o pessoal da rede. Inclusive tem uma entrevista que mostra as esculturas dele. Num dos últimos cafés greens que a gente fez esse corte lá da fala dele. Então, assim, são dois exemplos que inspiram a gente demais. Ai, que lindo, é muito bom. E a gente vê, eu não sei se tu sente assim também, mas eu me sinto vivendo essa bolha de pessoas que estão realmente construindo um Brasil diferente, né? E daí eu não consigo desacreditar nunca, porque eu percebo quanta mudança tá vindo e vem de iniciativas diferentes, de lados diferentes, de regiões diferentes, e que é o que realmente tem me feito acreditar num futuro muito diferente porque é uma realidade de muita gente ao meu redor, né? Tu te sente também assim? Sabe, Fabíola, eu até que sinto um pouco, apesar de que quando eu vou para alguns lugares, saio dessa bolha, né? Eu vejo assim, pessoal usando plástico de uso único, assim, pessoal sem se preocupar muito com, às vezes em certos momentos, né, quando o consumismo está muito latente na nossa sociedade, em épocas específicas de Dia das Crianças ou o Natal, ou até mesmo dentro de casa, você às vezes vê pessoas que convivem com você, ainda, assim, aquele velho ditado, né, santo de casa não faz milagre, e na verdade vem de uma passagem bíblica que o profeta não tem honra na sua própria terra, que é disso mesmo, assim, às vezes quem está próximo de você toma atitudes que você vem, assim, falando e muitas pessoas acreditam mais na tua palavra por não ter esse contato próximo, né? Mas, assim, eu, que nem você, tenho mesmo muita esperança, vejo as transformações e negócios assim, incríveis, a gente conta todos os dias em negócios incríveis. Antes de ontem, eu tive uma reunião com a, uma empresa que é a Semente de Dados, que trabalha com inteligência artificial e descarbonização. E eu, poxa, que legal, isso é inovador. Então, tem muita coisa nova surgindo, e é para a gente, como essa, que tem produtos totalmente inovadores, que a Lista Green nasceu. Porque a gente sabe que se eles não tiverem um suporte, uma rede, encontrarem ali o seu espaço no mercado, eles vão acabar morrendo por um grande player, um tubarão, que vai tomar o espaço deles, né? Ou que não vai sufocar o crescimento deles. É exatamente sim, não, e é exatamente por ver pessoas, né, com hábitos tão ainda despreocupados com o mundo que eu fico tão satisfeita de estar nessa bolha, porque eu acredito que quanto mais a gente fizer os negócios sustentáveis venderem mais, talvez essa pessoa nem a gente vai estar popularizando a opção de sustentabilidade, né? E daí é assim que a gente vai ser bem efetivo na transformação disso tudo.
Então, Uhum. quero te agradecer, né, por estar com a gente nesse episódio do podcast Empreende Verde. Quero dizer que se essa conversa aqui te inspirou, eu vou pedir para nossa audiência compartilhar com alguém que também está nesse caminho. Lembrar que o que a gente faz como rede é muito mais poderoso do que qualquer caminho solitário. Eu até tenho uma fala que diz que o grupo é sempre mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Então, faz sempre sentido estar em rede para ter várias cabeças somando no teu raciocínio. E quero lembrar que tudo que você está vendo aqui é parte de um projeto onde eu estou ativando vendas de donos de negócios sustentáveis, seja de serviços, seja de produtos. Tudo isso está acontecendo. Todos os dias tem um desafio nos stories. Todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, tem uma aula muito poderosa para donos de negócios sustentáveis venderem mais. A última ensina como conectar a tua eco-oferta com o teu cliente, descobrindo dores e sonhos através do chat GPT. Ela está ainda no ar, gravada na minha timeline. Todas as quinta-feiras eu estou trazendo um caso real de negócios sustentáveis para você conhecer os bastidores. E se você tem um negócio ou um produto sustentável e não consegue vender o suficiente, olha toda a timeline da rede Empreende Verde, tem várias opções. A gente foca em aumentar as suas vendas. E eu ainda costumo dar 90 dias de garantia, porque se você investir num produto da rede Empreende Verde, em 90 dias não faturar pelo menos o valor investido usando o que você aprendeu no curso, você vem e mostra o que você fez, porque é uma garantia mediante execução, e tem seu dinheiro de volta, para você ter certeza que o nosso trabalho aqui é te fazer crescer. E vou te dizer mais uma coisa. A gente não tem nenhum pedido de reembolso até hoje, porque 100% das pessoas que compraram nossos produtos conseguiram crescer as vendas dos seus negócios sustentáveis. Então, muito obrigada também, Bê, por trazer tua audiência, né, para Uhum. nossa rede. Acho que é uma troca linda que a gente teve aqui. E quero deixar um beijo no coração, desejando todo o crescimento para a Instagram e para a gente de bastidores marcar aqui que a gente vai criar juntos para esse povo que está chegando aqui. Com certeza, com certeza. Quem está assistindo, envia essa live para um empreendedor verde. E se você quiser fazer parte desse movimento, dessa comunidade, segue a gente e se inscreve na Lista Green. Isso aí. Um beijo, querido. Muito obrigada. Esse podcast vai ficar gravado com todos os episódios no podcast do YouTube Empreende Verde. Vai lá e assiste os outros também. Tchau, tchau. Show.